De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus, que vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, estamos começando mais um programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Seja bem-vindo a esse momento, venha fazer parte desse tempo de reflexão e de meditação na Palavra de Deus. Você é meu convidado para receber agora um pouquinho de conhecimento, um pouquinho daquilo que Deus tem nos permitido fazer e compartilhar com a nossa querida Nova Friburgo. Você que é aqui de Friburgo, você que está nos assistindo, onde quer que você esteja pela internet, que Deus abençoe você. É um prazer poder estar aqui. Eu sou o pastor Luiz Gustavo e quero compartilhar com você um pouco da palavra de Deus. Deus tem nos dado a alegria e o privilégio de desenvolver esse trabalho aqui na TV Zoom há 5 anos. Esse ano o programa Graça e Paz completa 5 anos e nós queremos continuar levando para Nova Friburgo, porque o sonho desse programa sempre foi não divulgar a igreja, não trazer para você mais um ponto religioso para a nossa cidade, mas levar para essa cidade, independente da sua crença religiosa, independente da sua denominação, uma palavra que possa trazer para você esperança, conforto e fé, e motivação para que você viva a sua vida. O programa Graça e Paz é uma ferramenta que a Igreja Presbiteriana Central encontrou para ser relevante à nossa cidade, para ajudar a nossa cidade, para fazer com que o Evangelho possa ser algo que ajude a nossa cidade a caminhar. Eu louvo a Deus porque eu tenho encontrado com muitas pessoas que assistem o programa e esse feedback para mim é sempre muito importante. Muitas pessoas que assistem o programa, que são abençoados pelo programa, idosos que não podem mais sair de casa, enfermos que estão temporariamente ou definitivamente trancados em casa, sem poder sair, ou então no hospital. E muitas vezes a forma de receberem a palavra de Deus na vida deles, uma oração por suas vidas, é através do programa Graça e Paz. E muitas vezes você, que zapeando a sua televisão, me encontra aqui e de repente assiste um pouquinho e recebe uma palavra de consolo, de encorajamento. É assim que nós temos procurado ser relevante para a nossa cidade. A visão da nossa igreja é ser relevante para Nova Friburgo. Uma igreja que completa esse ano 119 anos, que tem buscado incessantemente ser relevante a essa cidade. Toda a história de Friburgo foi assistida e acompanhada com orações pela Igreja de Nova Friburgo. Estamos aqui já há muito tempo orando e vendo Friburgo evoluir, crescer, desenvolver. Vimos muitas das fábricas de Friburgo serem abertas. Infelizmente, vimos muitas das fábricas serem fechadas. Vimos o desenvolvimento político da nossa cidade. Vimos a evolução e também, muitas vezes, a involução social da nossa cidade. E todo esse tempo, essa igreja tem orado por você, friburguense, orado pela nossa querida Nova Friburgo. E agora também buscando orar pela nossa região, pelo nosso estado. E esse programa tem chegado a muitos lugares. E aonde quer que ele chegue hoje, que ele te abençoe, que ele seja bom para você. Eu quero orar para que esse programa realmente seja uma ferramenta de Deus para você, uma ação de Deus na sua vida. Então, se você puder, ora comigo agora. Deus, muito obrigado por mais uma vez podermos estar aqui, compartilhando a palavra de Deus, compartilhando um estudo, ó Deus, uma reflexão, trazendo, ó Deus, uma canção, ó Deus, que possa abençoar a vida, ó Deus, daquele amigo, daquela amiga, daquela família que me assiste agora. Ó Deus, abençoe toda a nossa cidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você, porque a partir de abril nós temos 2 séries de estudos na Igreja Presbiteriana Central que eu acho que você não deveria perder. Às quintas-feiras nós vamos ter uma série de estudo intitulada
O Deus Pródigo. É uma série de estudos sobre a parábola do filho pródigo, baseada na obra de Tim Keller. Tim Keller é um pastor americano da Igreja Presbiteriana de Nova York, um dos grandes expoentes do evangelho da nossa geração, homem inteligentíssimo, preletor de vários e grandes eventos nos Estados Unidos e em todo o mundo. Já veio aqui no Brasil nos maiores eventos que foram realizados na exposição da Palavra de Deus. Então, todas as quintas-feiras, às 19h30, na Igreja Presbiteriana Central, a partir da primeira quinta-feira de abril, você é meu convidado. Vão ser uma série de 6 estudos. Então, você pode preparar aí 6 quintas-feiras aí, a partir de abril, né? Certamente vamos até maio com esses estudos. E você pode vir assistir esses 6 estudos. Queridos, olha, eu tenho estudado muito a Palavra de Deus, mas alguns argumentos e algumas nuances que Tim Keller mostra no Deus Pródigo, na sua interpretação da parábola do filho pródigo, foram novas para mim, foram reveladoras para mim, foram desafiadoras para mim. Eu quero compartilhar isso com você. Então, a partir de abril, quinta-feira, às 19h30, na Igreja Presbiteriana Central, entrada franca, né? É um grupo de estudo, você vai vir, nós vamos discutir, vamos debater, e você é o meu convidado. Se você não tiver um compromisso sério, que você possa estar participando conosco. E também, a partir de abril, nos nossos cultos dominicais noturnos, ou seja, a partir das 19 horas, todos os domingos, nós vamos ter uma série de pregações intitulada Encontros com Jesus. Vamos abordar vários encontros que personagens da Bíblia tiveram com Jesus e aprenderam e foram transformados por Jesus. E nós vamos querer, com isso, motivar você a ter o seu próprio encontro com Jesus. Então, nós temos um encontro marcado na Igreja Presbiteriana Central a partir de abril, todas as quintas-feiras às 19h30 e todos os domingos às 19 horas, numa série de estudo. Essa série de estudo do Encontros com Jesus também será uma série curta, mas muito impactante para a sua vida. Você será o nosso convidado especial. Que Deus abençoe você, que Deus fale com você. Eu quero deixar você agora assistindo um trechinho de um momento muito especial no culto de domingo, do segundo domingo aqui de março, na Igreja Presbiteriana Central, um louvor, uma pequena ministração, que seja bênção para a sua vida, onde eu falo um pouquinho sobre nos transformar pela renovação da nossa mente. Amém? Deus te abençoe. Acompanhe aí. Prepara o teu coração para você ouvir uma mensagem que seja de Deus hoje, para que o teu ouvido não se feche, e nem o teu coração, para que o Senhor ministre na sua vida esperança, para que o Senhor ministre na sua vida confiança e coragem, para você continuar a despeito de todos os obstáculos que estão diante de você. O Senhor é contigo. Marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá.
pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança pra você ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Te adoramos, ó Espírito vem, com suas águas regar nosso coração. A paz de Cristo é especial. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. A paz de Cristo é especial. Graça e paz, estamos de volta com o programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. E esse é o tempo especial onde nós meditamos na Palavra de Deus. E hoje eu quero trazer uma palavra aqui para você que pode, a princípio, causar uma polêmica. Eu vejo muita gente aí passando batido desse texto por não compreender qual é a proposta que existe nesse texto. Já vi muita gente criticando Jesus e a sua posição por causa desse texto. Já vi gente criticando o cristianismo por ser incoerente, a Bíblia ser incoerente, porque não há a relação ou correlação lógica entre o que Jesus fala aqui e o que Jesus fala em outros lugares, como no Evangelho de João, que ele diz que a minha paz eu vos dou, não a paz que o mundo vou lá dar, mas a minha paz eu vos dou. Então, eu quero compartilhar com você o que Jesus começa a falar aqui a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 34, e o tema da minha mensagem hoje é a paz ou a espada. Então, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. E então, o que você acha dessa palavra? O que você acha desse texto? Será que nós temos uma incompatibilidade? Será que nós temos uma mensagem aqui que realmente não contempla a família, ou que talvez Jesus tenha se equivocado ou tenha dito isso em um momento de ira ou um momento de, talvez, de cólera por seu problema com os discípulos, sobre as suas dificuldades,
sobre os obstáculos que surgem diante do seu caminho? Eu creio que não. Na verdade, eu tenho certeza que não. Muito menos eu penso que o que Jesus está dizendo aqui seja diferente ou anule o que ele diz quando afirma que a minha paz eu vos dou, não a paz que o mundo vou lá dar, mas a minha paz eu vos dou. De maneira nenhuma há uma anulação de uma parte pela outra. Na verdade, existe até uma complementação. Um dos grandes e mais importantes cuidados que nós precisamos ter, queridos, ao ler a palavra de Deus, é entender os seus contextos. A Bíblia não é um livro tão simples para que se entenda. E um dos grandes perigos que nós podemos encontrar, tanto na pregação, como na leitura pessoal, como na verificação de algumas questões, é quando nós pegamos textos isolados e não analisamos os contextos nos quais eles estão inseridos. Então nós temos que fazer toda uma análise contextual, o que estava acontecendo, qual era a tensão, qual era o ambiente, para quem Jesus estava falando, com quem ele estava se relacionando. Então tudo isso configura um ato importante da interpretação. Isso nós chamamos de exegese do texto, chamamos de hermenêutica do texto, é uma interpretação responsável das Sagradas Escrituras. Não dá para você abrir a Bíblia e ficar tentando entender um livro que foi escrito há 2000 anos, baseado nas experiências que você vive e na cultura que você vive hoje. Certamente você vai criar algumas dificuldades, certamente você vai fazer uma interpretação equivocada das Sagradas Escrituras. Então, muito bem, pensa comigo aqui. Jesus está num contexto onde ele está falando para os discípulos, para os seus discípulos, sobre as dificuldades de ser cristão, sobre as dificuldades de ser cristianismo. E ele está falando sobre culturas instaladas dentro das nossas vidas, dentro das nossas famílias. E ele está falando sobre o confronto do Evangelho em relação a essas culturas. Ele está falando sobre o confronto que, inevitavelmente, o Evangelho vai causar dentro de algumas estruturas de relação humana, seja família, seja casamento, seja, quem sabe, o seu emprego, quem sabe no seu grupo de amigos. E a ideia da relação entre paz e espada aqui, ela não deve ser literalizada, ela não deve ser entendida como uma guerra realmente de espadas, e nem a implementação do ódio, mas sim do confronto da justiça de Deus e muitas vezes com o conceito humano de justiça. Nós sabemos que as nossas famílias, as nossas vidas, elas vão sendo moldadas dentro de um contexto cultural, onde nós alinhavamos e acabamos, de uma certa forma, criando manias e hábitos que estão pautados em coisas que são contrárias à vontade de Deus. E muitas vezes, quando o Evangelho entra em uma vida, como entrou na minha, talvez como tenha entrado na sua, ele confronta, ele questiona o habitat no qual você está inserido. E muitas vezes, para você optar pelo Evangelho, você tem que renunciar a algumas coisas na sua vida. Nesse sentido, a espada tem a ideia daquilo que corta, daquilo que divide, daquilo que separa. E muitas vezes essa divisão, ela traz confrontos pessoais. Mas a escolha que você faz por Cristo, é uma escolha absoluta. Não dá para você optar em viver uma vida para Cristo e permanecer no erro, e permanecer nas falhas. Olha, o que eu estou dizendo aqui, por favor, entenda e compreenda isso com muita clareza. Não é que quando você se converte, que você entrega a sua vida para Jesus, você tem que abandonar o seu pai que não é da sua religião. Você tem que abandonar a sua mãe que não é da sua religião. Você tem que abandonar os seus amigos que não possuem a sua religião. Não é nada disso. Você tem que amar todas as pessoas, se relacionar com todas elas. Eu penso que nós devemos manter amigos que sejam da mesma ou de outra religião. E olha, como eu tenho amigos que são de outras religiões.
como eu tenho amigos que não professam a fé que eu professo. A minha amizade, o meu carinho e o meu amor pelos meus amigos, pela minha família, que de repente não professa a mesma religião que eu, continua exatamente a mesma. Porque o respeito mútuo, ele é a base da boa e saudável relação com todas as pessoas. Então o fato de você se converter, querido, e não falar mais com pessoas que não são da sua religião, isso aí não é uma questão de fé, não é uma questão de fidelidade ao Evangelho, é uma questão de ignorância. Não ter relação com pessoas com quem você convive, que não compartilhem a sua fé, isso é ignorância. A espada que veio ser trazida aqui é uma espada que corta algo que você talvez não possa cortar. Eu posso amar pessoas, eu posso desejar estar com pessoas que não professam a mesma religião que eu. Eu posso ter prazer em comungar de momentos incríveis com essas pessoas, mas não estar alinhavado com o seu pensamento religioso. É uma decisão. E eu penso que um diálogo saudável e o estabelecimento de um respeito mútuo, ele é a providência para que você não venha ter, de fato, uma guerra com essa pessoa. Mesmo que ela não te respeite, respeite ela. Eu acho que a intolerância religiosa é um câncer na história de todas as religiões. E você pode perceber que todas as religiões possuem os seus intolerantes. E eu penso que a intolerância de alguns adeptos não coloca em xeque a essência da religião. O meu cristianismo, ele é um cristianismo essencial e não um cristianismo intolerante, um cristianismo preconceituoso, hermético. A minha igreja está aberta para qualquer pessoa ir lá e visitar. Evidentemente que se você quiser se tornar membro da minha igreja, você terá que ter um alinhamento intelectual, filosófico e religioso conosco. Mas os bancos da minha igreja são francos para você. O discurso da minha igreja é franco para você. Porque o discurso de Jesus, ele era franco para qualquer pessoa. Mas, em contrapartida, seguir a Jesus, ele precede uma decisão. Ele é precedido por uma decisão. E Jesus diz aqui, aquele que não tomar a sua cruz e carregar. E essa cruz que você tem que tomar e carregar na sua vida, ela é realmente a cruz da renúncia. Não existe nenhuma cruz mais pesada na sua vida do que a cruz da renúncia. Algumas coisas que você fazia e que para seguir a Jesus você não vai poder mais fazer. Algumas coisas que você vai ter que deixar. Algumas coisas que talvez estejam atreladas à sua carne, à sua volição, à sua vontade. Algumas coisas que não são boas para você. Algumas coisas que você já gerou o hábito, sejam elas boas para você, no seu conceito ou não. Eu tenho certeza que tudo que é bom que você faz, sendo cristão ou não, permanece na sua conversão. Só sai o que é de fato ruim. E você sabe que existem coisas que você faz na sua vida que não é boa para você, que não é legal para você, mas você faz. E não apenas pessoas que não são crentes fazem coisas que não deveriam fazer. Quantos nós, cristãos, fazemos coisas que sabíamos que não deveríamos fazer e ainda assim fazemos? É por essa razão que Jesus disse, não julgueis uns aos outros, para não serem julgados. Acho que tomar conta da minha vida já é uma coisa tão complicada. Tomar conta da vida do outro, então, meu Deus, é um esforço que não dá para pensar, que não dá para idealizar, fazer. Então, querido, quando a espada chega na sua vida, vinda trazida por Jesus, porque a paz que ele se refere aqui não é a paz que ele concede, porque ele disse lá, a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo vos dá. Muitas vezes a paz que o mundo nos dá, querido, muitas vezes a paz que você vive na sua vida, ela tem um preço muito alto. Muitas vezes a paz concebida pelo mundo é uma paz à custa de muita tristeza, de muita dor, de muito sofrimento. Sem querer criticar e nem querendo julgar, mas apenas uma análise, a paz que a ONU
promove no mundo é a partir da guerra. As forças de paz da ONU usam metralhadora, tanques, mísseis, bombardeios. Que paz é essa que se prepara para a guerra? A paz que Cristo nos oferece, querido, é uma paz que se faz presente mesmo em meio à guerra que você vive. Porque existem algumas guerras no mundo que a ONU pode intervir com a sua força de paz. Mas existem guerras pessoais que talvez estejam sendo travadas dentro da sua mente, dentro do seu coração, que a ONU não tem como intervir, não tem como ninguém intervir. E a única força de paz capaz de apaziguar essa guerra não vem de forças humanas, mas vem do Senhor. E Ele não veio para trazer essa paz do mundo. Em relação a essa paz do mundo, Ele traz a espada, Ele cria cisão, Ele cria divisão. E aí sim, uma vez dividido dessa paz do mundo, Ele pode te oferecer a paz dEle. Por isso que Ele diz, não a paz que o mundo vou lá dar, mas a minha paz. Não dá para você sentir a paz do mundo e a paz de Cristo ao mesmo tempo. Eu penso que a paz de Cristo, ela se reflete na paz que você sente no mundo, mas não é a paz que o mundo oferece, porque ele cobra um preço muito alto de você. E você? Está disposto a abrir mão desse mundo? A inimizade entre pai e mãe, entre filha e mãe, que é descrita no texto, não é de fato uma negação da sua paternidade ou da sua filiação. Mas são algumas consequências que você precisa cortar nas suas relações. Consequências intelectuais, espirituais, renunciar a algumas coisas na sua vida, né? Por causa de Cristo. Isso vale a pena você fazer. E isso não significa que você tem que deixar de amar ninguém, ou criar problema com ninguém, ou criar tumulto com ninguém. Mas isso mostra a decisão que você tem que fazer, abrindo mão de algumas coisas que você vive e tomando posse de algumas outras coisas que você vive, ou que você quer viver. Olha, que Deus abençoe a sua vida, que você reflita sobre isso. Pense aonde a espada precisa cortar algumas coisas na sua vida. Reflita sobre a inimizade que talvez você mantenha ou que você precise deixar na sua vida. E pense se você tem tomado a cruz de Jesus e carregado na sua vida. Essa reflexão, tenho certeza, que trará muitos frutos para você. Me permita orar rapidamente por você, para que você tenha uma semana abençoada e para que essa palavra gere em você reflexão, pensando aí o que você precisa cortar na sua vida, o que você precisa deixar que não é certo na sua vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus, encontra essa pessoa que assistiu essa palavra agora. E que a Tua palavra, ó Deus, encoraje ela, desafia ela a não, ó Deus, se estribar na paz que esse mundo dá, mas na paz que o Senhor concede. Ó Deus, que a Tua espada realmente possa cortar algumas coisas na nossa vida, alguns comportamentos, algumas tendências, algumas coisas que nos afastam de Ti, que nos levam a uma inimizade contigo. Senhor, nós temos a plena convicção de que a amizade contigo restaura toda a amizade que nós podemos ter nas nossas relações. Ó Deus, nos dá direção para que não possamos agir com ignorância na nossa vida, mas que tenhamos clareza e sabedoria. Ó Deus, abençoa a nossa cidade, abençoa os nossos amigos que nos assistem agora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido, a graça e a paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.